Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo dia, assim como eu, e esteja bastante animado e motivado para a gente começar a nossa próxima aula. Hoje a gente vai finalizar a parte de sombreamento, né? Na verdade ficou faltando um detalhezinho importante, no diminutivo, mas não é diminutivo na importância. É bastante significativo e eu vou mostrar para você qual é a diferença e a importância em posicionar adequadamente os módulos com relação ao sombreamento. Então, você se lembra que eu já comentei em alguma aula anterior, anteriormente em algum momento, que para captação solar não faz diferença o módulo estar na posição paisagem, né, no sentido horizontal, né, mais comprido, ou ele está na posição retrato, né, na altura, onde a altura dele é maior. Então, para captação não faz diferença, desde que, aí agora entra o novo conhecimento, né, o conhecimento que a gente vai agregar na aula de hoje, desde que não haja elementos de sombreamento no cenário, né, ali ao redor, no entorno, desde que não haja nenhum elemento de sombreamento. Então, nós dizemos que se nós estamos numa situação livre de sombreamento, não importa se o módulo está na posição paisagem ou se ele está na posição retrato, né? Aí, ok, não importa. Só que a gente vai ver hoje que quando existem elementos de sombreamento, isso pode fazer uma diferença e muitas vezes significativa. E a razão disso é porque você lembra que nós comentamos em algum momento que as células, né, de cada módulo elas são interligadas em série, ok? E sendo um elemento ligado em série, significa que a corrente produzida por cada célula ela é compartilhada, ela passa em todas as outras séries. E a produção fotovoltaica, ou seja, a transformação, a conversão de fótons de luz em corrente elétrica, ela impacta diretamente na produção de corrente. Ou seja, se você coloca um sombreamento numa célula, vai reduzir a corrente que ela produz. Reduzindo a corrente que uma célula produz, você acaba afetando toda a ligação séria aí. E aí a gente já também comentou, por isso que entram os diodos de bypass, né? O diodo de bypass serve para que, se aquela célula estiver sombreada, ela é eliminada, mas quando você elimina essa célula, você bypassa ela através de um diodo, o diodo vai funcionar como uma espécie de um curto, você vai então estar perdendo toda a tensão produzida naquela célula, ou seja, ela é descartada. A gente evita que ela restrinja tanto a corrente do grupo todo, porém você perde em tensão, mas perder em tensão é melhor do que perder em corrente, porque perder em tensão você consegue eliminar só aquele grupo de célula e perder em corrente você perderia toda a ligação em série. Então, resumindo, sabendo que esse problema do estrangulamento, do gargalo provocado por uma única sombra em um único trecho, ele pode afetar todo o módulo, e lembrando que módulos também podem ser ligados em série, formando as famosas strings, você pode estender esse raciocínio aí para a situação de que, se você tem um sombreamento em um pedacinho do módulo, você pode estar afetando, se ele estiver ligado numa série comprida, você pode estar afetando toda uma string. E aí isso realmente é prejudicial ao funcionamento do sistema todo. Resumindo, dependendo da orientação que você vai montar o seu módulo, né, retrato ou paisagem, aquele pedacinho de sombra que pode estar tampando parcialmente um módulo, ele pode ter uma consequência maior ou menor, tá? Então, dependendo da posição que você coloca o módulo também distribuído na mesa, isso pode afetar ou não. Então, vamos exemplificar aqui no PVSys como é que a gente lida e trata com essa questão aí. Vamos lá, aqui na tela, o PVSys já está aberto aqui. Project Design, Grid Connected, o nosso exemplo anterior aí. Então, vamos voltar na nossa aula 2.36 aqui, ó,
que eu tinha feito perdas, vamos lá, aqui ó, perdas, essa variante aqui, né, VC9, aula 2.36, perdas com Horizon e Shadow, Horizon, que significa a configuração de sombreamento por horizonte, e Shadings, que são as Near Shadings, são as sombras próximas, linear. Então vamos entrar aqui e a gente vai entender o que significa linear. Aqui, ó, Use in Simulation, ou seja, o que você vai usar na simulação, que consideração você vai fazer na simulação. A gente aqui está considerando na simulação que o sombreamento ele vai ser calculado de forma linear, ou seja, se eu estou sombreando 5% da célula, eu vou perder 5% de produção de energia. Então, isso é uma consideração muito aproximada. A gente sabe que eletricamente não funciona assim, pelo que eu acabei de falar, a questão das ligações em série. Então, pode ser que você obstrua 5% da célula, mas esse 5% da célula constitui 5% de um módulo, mas esse 5% do módulo, ele vai estar numa posição estratégica tal que ele vai acabar eliminando toda uma ligação em série. E se, por exemplo, esse módulo tiver só 2 diodos de bypass, você perde a metade da potência do módulo. Se esse módulo não tiver nenhum, for um módulo antigo, não tiver nenhum diodo de bypass, você perde toda a potência do módulo apenas com 5% de sombreamento. Então, a gente sabe que eletricamente funciona dessa forma, mas isso não está sendo calculado, computado dessa forma ainda. Então, é o que a gente está considerando aqui linear shadings, é a simulação que foi feita na última aula. Então, eu dou um OK aqui, essa simulação está sinalizada aqui como Simulation Done, né? Ela já está realizada, e você pode ver aqui, ó, na produção anual 4.334, né? Memoriza, guarda esse número aí, 4.334 e um performance ratio de 0,755, ou seja, 75,5%. Então, memoriza esses dois números aí, porque a gente vai comparar com a nova consideração agora. Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou vir aqui, né, e vou para esse novo campo aqui, esse campo chamado Model Layout, ou seja, eu vou definir o arranjo, a disposição, o posicionamento dos módulos. Então eu vou vir aqui, ele me abre essa primeira tela aqui, Mechanical, tá? E ele já está configurado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma variação nova aqui e de forma que ele não esteja ainda configurado ali. Então vou vir aqui, ó, vou aproveitar essa, mas eu vou salvar como nova e vou botar aqui, ó, aula 2.37, aula 2.37, perdas com Horizon e Shading. Agora eu vou considerar aqui, ó, Layout, vamos começar considerando eles na orientação retrato. Vou salvar como uma nova variante. Então, eu vou pegar aquilo que já está lá, tá? A configuração que a gente já fez e vou definir ela como uma nova variante. Então, eu vou vir aqui, ele continua arranjado porque ele pegou tudo que já estava feito antes, mas eu vou desfazer. Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui em Mechanical, que é o posicionamento mecânico dos módulos. Eu vou clicar aqui, estou clicando com o botão direito e eu estou desfazendo o posicionamento, né? Observa que eles estão no modo paisagem, né? E eu vou colocá-los agora no módulo retrato, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Set Models. Ele disse que não pode ser feito, por quê? Porque eu vou destruir todos os arranjos elétricos da string. É isso que eu quero fazer mesmo. Então, observa que agora ele tirou as abas que já estavam prontas aqui de layout elétrico, layout de strings, tá? De simulação. Então, 7 módulos. Então, ele apareceu aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 6 módulos, tá? E ele diz que, ó,
aqui vermelhinho aqui em cima, ó, 6 módulos faltam ser posicionados, ainda não posicionados. Então eu vou colocar mais 6 módulos aqui, tá? Então vamos lá. Aqui você escreve o posicionamento, Filling Mode. Na verdade, eu vou ter que mudar, né? Porque não cabe um outro módulo aqui, ó. Não cabe, então eu vou ter que mudar aqui esse tamanho. Eu vou aumentar um pouco aqui. Na verdade, a gente não está trabalhando com definições de tamanho. Aumentei o tamanho do módulo. Aí eu botei aqui a partir da esquerda e a partir do topo. Então, agora já apareceram todos os 12 módulos. Eu vou dar uma aumentada aqui, vamos ver se a gente tem uma área maior para trabalhar. Ok. Na verdade, eu vou fazer isso aqui para não fugir da tela. Uma área maior para trabalhar. Então, esse módulo aqui eu vou apagar, esse aqui também, eu vou botar ele aqui. Para colocar é o botão esquerdo e para retirar é o botão direito. Então, você pode estar acompanhando aí, testando no seu programa, ó, né? Cliquei com o botão esquerdo, direito apagou, cliquei com o botão esquerdo, ele reapareceu. E aí você vê que eu defini um espaço maior aqui, né? Defini um espaço maior e ele não está preenchendo tudo. Eu só vim aqui, ó, aí. Peraí, opa. Aqui. Ele está querendo colocar naquela posição ali. Então, eu posso vir aqui e Match this table. Match this table é adequar a mesa. Então, ela ficou agora com todos o espaço preenchido. Aí ele abriu uma outra aba aqui, ó. A gente estava aqui em Mechanical, agora Electrical. Electrical é definir a string. Então, basta eu selecionar aqui, eu estou clicando com o botão direito aqui, então selecionei a string S1 e venho aqui agora e vou clicando, colocando os módulos que pertencem à string S1. Eu posso clicar com o botão esquerdo para ir definindo, ou posso segurar o botão esquerdo pressionado e arrastar, que ele vai pintando, vai preenchendo todos. Então o que eu fiz aqui foi dizer que todos os módulos pertencem à string S1. Então eletricamente ele já está distribuído, tá? Se eu tivesse duas strings, eu ia ter que escolher quais pertencem à string 1, qual pertence à string 2, e assim sucessivamente, se eu tivesse 3, 4, 5, 6, quantas strings forem necessários. Então, eu preenchi agora esse campo electrical. Tem um botão aqui, ó, que fala Auto Attribution. Significa que se eu tivesse várias strings, seria meio trabalhoso. Imagina que eu tivesse, por exemplo, 20 strings, um sistema grande, um sistema de usina. Eu posso fazer um modo de preenchimento automático, definindo se eu quero uma string por linha, duas strings por linha, string em 2 linhas, string em 3 linhas, a direção de preenchimento horizontal ou vertical, iniciando da esquerda, da direita, do topo esquerdo, do topo direito, e aí eu distribuo isso para todos os módulos de uma forma automática. No caso, uma string só é bem simples, a gente fez manualmente mesmo, não precisou de nada disso. E aí, definindo eletricamente, eu venho aqui em Shadings 3D, o sombreamento 3D, que ele pode calcular para cada dia. Então, eu posso fazer uma animação aqui, calcular, por exemplo, para algum dia de dezembro, vamos pegar dia 20 de dezembro, um dia que está com a base de dados limpa ali, dia claro, e eu aperto Calculate e ele mostra aonde que o sombreamento vai aparecer. Não sei se vocês observaram, se não observaram, surgiu no início do dia um pequeno sombreamentozinho no canto aqui. E aí ele me diz que praticamente 0% de perda por sombreamento. Então a gente pode fazer isso passo a passo. Eu vou voltar aqui para o início do dia. Então, ó, no início do dia, olha só que quando ele está de noite, ainda não tem sol, ele está com essa corzinha ali, ainda não tem, o dia não nasceu ainda em 20 de dezembro. Mas aí, quando o dia nasce, ele já ilumina todo o módulo, mas aqui, ó, esse triângulozinho aqui aparece ainda com sombra às 6 da manhã. Depois, 6h15, vai diminuindo, 6h30, 6h45, 7 horas já não tem mais nada, e se a gente segurar aqui, vê que durante o dia todo não aparece mais sombreamento, foi o que ele simulou.
Só que essa situação ela não acontece no inverno, né? Então no inverno eu vou pegar, por exemplo, 23 de junho, vou mandar ele simular aqui, fazer uma animação, você vai ver que vai aparecer um sombreamento mais para o final da tarde. O sol já vai estar um pouco mais baixo, olha só ali, aparecendo um sombreamento que pega primeiramente os 3 painéis de baixo, depois pega os 3 de baixo mais um pedaço do de cima. Ok, então a gente vai analisar como que isso é influenciado eletricamente. Isso provocou uma perda aqui de 2%, tá? E eu posso agora vir aqui ó, e usar esse botão aqui, ó, Use in Simulation. Use in Simulation significa que eu estou configurando, eu estou mandando o PVSys usar esse módulo, esse layout, esse arranjo elétrico, tá? Esse arranjo elétrico na simulação. Ele está perguntando se eu quero atualizar a cena 3D agora. Ok, então ele está pronto para simular novamente. Então vamos simular aqui. Então, você lembra quanto que ele estava fazendo, dando de performance? Né? 0,755 era a performance que ele estava dando considerando o sombreamento simplesmente linear, sem analisar perdas devido ao efeito elétrico do sombreamento. Agora a gente vai considerar. Então, Simulation aqui vai considerar tudo. Ok. Quer salvar? Shadings, Layout, Retrato? Yes, quero salvar. Aula 2.37, salvar como nova. Ok. Criou uma nova variação da simulação e você vê que diminui um pouquinho, 0,750. Então, ao invés de 75,5%, eu tenho 75% agora. Diminui um pouquinho, tá? Com essa orientação retrato. A gente vai fazer agora um teste. Antes disso, ó, se eu vier aqui em sombreamento, observa que não está mais marcado aqui, ó, Linear Shadings. Ele já marcou automaticamente aqui, ó, detalhado, Detailed, de acordo com o layout do módulo. Então, quando a gente mandou o layout definir o cálculo do sombreamento, ele já mudou aqui automaticamente. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar o layout, tá? Então, eu venho aqui em Mechanical, eu vou mudar para modo paisagem, definir, aí ele fala que vai mudar, né, todos os cálculos, ok, eu preciso de mais, então ele está com 9 aqui, mas ele não tem espaço nesse tamanho aqui, eu vou abrir um pouco mais o tamanho, né, então vamos lá, 8, que por exemplo 5 deve dar. Né? Vamos de novo aumentar o espaço aqui para a gente visualizar. Então olha aqui, então agora eu posso definir os módulos, então agora ele já definiu os 12 módulos de novo, eu vou adequar o tamanho da mesa, né, da estrutura, ok. Agora ele já abriu a aba de elétrico, eu venho aqui, posso definir manualmente, mas vou fazer dessa forma automática, vocês vão ver que na verdade uma string só vai dar no mesmo, tá? Só economizar cliques de mouse, mas é bem tranquilo. Então a gente definiu todos para string 1, não tinha muitas outras opções. Quando eu venho aqui em sombreamento, eu vou calcular Lembra que a gente calculou para junho e tinha dado em torno de 2%, né, na orientação retrato. Vamos ver quanto que vai dar agora na orientação paisagem. O sombreamento geometricamente, né, ele é o mesmo, só que agora ao invés de pegar 3 módulos que ele estava pegando embaixo, lembra? Ele está pegando 2 aqui, mas aí ele pega 3 em uma coluna. E aí a gente vê aqui o resultado disso. Ó. Qual que é melhor? Bom, esse aqui apareceu 2,1% para esse dia, né, no inverno. Vamos pegar o outro extremo, pegar um dia no verão. E eu vou calcular aqui. Então, ele começa ali só naquele cantinho superior direito lá e o resto do dia não tem mais, então aqui vai dar 0 também. Aí não deu nenhuma perda, 0, ok. Beleza, então a gente tem essa definição do módulo. Então eu vou dar aqui ok, ele diz que eu tenho que atualizar as cenas lá, aqui em Near. Aqui ele já está detalhado, já está marcado detalhado, e eu tenho que dar um ok para ele
ressimular. Então, está tudo zerado aqui, porque ele ainda não tem essa simulação, ele diz que está pronto para simulação com essa nova configuração. Vou mandar simular, terminou, e a gente vai ver, ele pergunta se eu quero salvar, e eu quero, né, porque agora não é mais layout retrato, eu vou escrever aqui layout paisagem, salvar como nova, ok, e olha só, 0751, então melhorou um pouquinho em relação à orientação retrato. Paisagem, então ficou um pouquinho melhor. Então aqui, 4.311, vamos ver na aula 2.37, aqui, 4.302 kWh por ano. Aí você se pergunta, e aí então, é melhor essa, é melhor a outra? Bom, a gente está tendo uma diferença de 11 para 2, a gente está tendo uma diferença de 9 kWh em um ano. 9 kWh, isso custa 9 kWh, isso vai, vamos botar aí que custe uns 6, 7 reais. Essa é a diferença de produção anual, tá? Agora a pergunta é, quanto que custa fazer uma organização no modo retrato e quanto que custa fazer uma orientação no módulo paisagem, em termos de estrutura, né, de fixação. Aí você vai ter que fazer realmente essa cotação. Em geral, montar os módulos na orientação retrato, tá, é mais fácil do ponto de vista de estrutura e aí pode ser que ela fique mais barata, tá? Mas é caso para você fazer realmente essa procura, essa cotação e esse levantamento de preço, considerando que a diferença ela é muito pequena. Pode ser, agora, então assim, pô Flávio, a gente fez todo esse trabalho aqui e deu essa diferença pequena, nem sempre dá uma diferença pequena. Lembre-se que nós estamos trabalhando com um sistema, né, de pequeno porte, de pequena potência, então as pequenas diferenças aqui, junto com o pequeno porte do sistema, dá um valor baixo desprezível. Mas em sistemas de grande porte, tá, esses números podem ser significativos e podem realmente pagar a diferença de custo a mais de uma estrutura para fazer uma organização, uma orientação, um arranjo ou outro. De qualquer forma, essa aula ela ilustrou, tá, o campo e o recurso de layout de módulo que você tem aqui na simulação. Então você, quando está fazendo um projeto, você tem que explorar as possibilidades, todas as possibilidades. Você viu que você fez aqui um arranjo retangular, que é o mais comum, mas a gente poderia, por exemplo, vir aqui em mecânica, né, e fazer o seguinte, eu posso colocar o módulo aqui, tirar aqui de baixo e colocar aqui. Eu posso fazer isso e colocar aqui sim. Ah, Flávio, ficou faltando aqui, ficou um buraco. Às vezes isso não é problema. Você consegue com isso fugir de algum sombreamento. Talvez esse painel aqui ele possa ficar escondido, né, num telhado, de forma que ninguém vai ver. Então isso não é problema, ficar com um dente aqui, um buraco, uma falha aqui, né? De repente o sombreamento ele pode estar passando, eu não quero isso, peraí, cara, quero aqui mecânico. De repente esse sombreamento ele pode estar passando em posições, o que ele está falando? Existem 3 modos que ainda não foram definidos. Tá, vamos botar aqui. Eu posso fazer o arranjo que eu quiser aqui. Vamos botar aqui que ele está reclamando que não está na string ainda. Entendeu? Então eu posso colocar o arranjo que eu quiser, posição que eu quiser, de forma que a gente tem sempre que aumentar a área da mesa. Então vamos botar aqui 15 para eu ficar com bastante espaço. Aí você imagina que você tem um telhado, né, bem grande assim. E aí você pode
vendo aqui em mecânico, definir e tirar e colocar o módulo aonde você quiser. Então você tira daqui, bota aqui. Então pode brincar com a posição que você quiser dentro do espaço aí e procurar qual é a melhor produção, qual é a melhor performance rate, qual é o melhor rendimento. Legal? Então a aula de hoje foi para a gente entender como que funciona essa organização, essa disposição, esse arranjo, esse posicionamento dos módulos no telhado, e com isso a gente fecha essa parte de cálculo de perdas por sombreamento. Antes de finalizar, me lembrei de mais uma coisa aqui que é interessante mostrar. Se a gente pegar uma simulação que foi feita aqui com shading linear e abrir aqui o relatório e for para a página de perdas, olha só que interessante. Ele me mostra aqui perdas menos 1,6 por sombreamento próximo, aqui na parte de captação. Depois que é convertido, observa que aqui, degradação, né? Perda por degradação, perda por níveis de radiação, temperatura, qualidade do módulo, lead, mismatch, perdas ômicas. Não tem nenhuma perda elétrica aqui depois da etapa de conversão, nenhuma perda elétrica devido ao sombreamento. E a gente então pode fechar esse relatório aqui. A gente pode abrir uma simulação onde a gente considerou. Então vamos pegar essa aula 37 aqui, essa última que a gente fez. 0750. Então essa aqui que não ficou tão boa, a gente vem aqui no relatório, lá na página de perdas. Então aqui tem perdas por sombreamento próximo, menos 1,6, é a perda linear de captação, tá? Só que agora a gente pode procurar aqui, tem shadings, electrical loss, né? Calculado detalhadamente no módulo. Perdas elétricas calculadas detalhadamente. Perdas elétricas por sombreamento. Então ele acrescentou aqui menos 0,7. Então esse itemzinho aqui de perda é que impactou aqui na diminuição da performance ratio e acabou impactando também na produção anual do sistema. E agora sim, então, finalizando essa etapa de perda por sombreamento, né? Esse assunto de sombreamento, que a gente estudou e entendeu isso com a ajuda do PVSys. Ele ajudou a gente a fazer várias simulações, a testar vários cenários, várias possibilidades, a entender a questão do posicionamento dos módulos, né? do orientação no módulo paisagem, o módulo retrato. Isso ficou claro e a gente pôde realmente calcular e ver a diferença que cada uma configuração mostrava para mais ou para menos. Legal? Então a aula de hoje fica por aqui e na próxima aula a gente continua no PVSys falando dos itens que faltam ali na gente analisar no programa. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu!